E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma aula da disciplina Oficina de Desenho de Software 2. Vamos lá, então. Pessoal, o tema da nossa aula será oportunidades para pesquisa em computação sensível ao contexto. Eu quero aproveitar essa aula para apresentar para vocês algumas oportunidades, alguns temas de pesquisa que estão em evidência, temas relacionados à computação sensível ao contexto, onde nós podemos desenvolver pesquisas, ok? Então, quem está gostando dessa área e pensa continuar os estudos nessa área, e quem sabe até desenvolver um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de um curso de especialização, mestrado, vale muito a pena prestar bastante atenção nessas oportunidades que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, ok? Ok, então a computação sensível ao contexto, apesar de ser uma área de pesquisa que vem crescendo bastante e atraindo a atenção e o interesse de um número cada vez maior de pesquisadores, ainda existem muitos desafios que estão em aberto, que nós podemos aproveitar. Dentre esses desafios e perspectivas de pesquisa, eu gostaria de destacar as seguintes oportunidades. Oportunidades relacionadas à representação de contexto, mecanismo de raciocínio, mecanismo de aquisição automática, mecanismo de aquisição automática, mecanismo de privacidade e segurança, gerenciamento do histórico de contexto, suporte à provisão do contexto a dispositivos móveis. Eu vou falar sobre cada uma dessas oportunidades de pesquisa, ok? Vamos começar então pela representação do contexto. Pessoal, um desafio a ser enfrentado no desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto diz respeito à representação de informações contextuais. Inclusive, nós já tivemos uma aula sobre esse tema. Neste quesito, três grandes problemas se apresentam. Primeiro, identificação das informações contextuais a serem consideradas. Ou seja, que abordagem nós podemos empregar para nos auxiliar na identificação das informações contextuais? Eu apresentei para vocês uma das abordagens, que são os 5 Ws mais 1 H, as dimensões semânticas. Né? Existem também iniciativas de classificação, né, de contexto, propostas de classes de contexto. Como nós podemos abstrair essas informações contextuais por meio de outras abordagens? Vocês estão me entendendo? Vale a pena refletir sobre esse problema. Um outro problema, a determinação da técnica de representação a ser utilizada, levando em consideração fatores como interoperabilidade, extensibilidade, reuso e compartilhamento. Pessoal, a identificação, a definição de qual abordagem, de qual mecanismo, de qual técnica nós podemos empregar para nós representarmos as informações contextuais, e as entidades, estruturar essas informações contextuais, organizar essas informações de tal modo que seja possível que
um sistema acessível ao contexto ele possa manipular essas informações, ele possa ter acesso, é um problema também que está em voga, que vale a pena refletir dentre as técnicas que existem, dentre as alternativas que existem, que eu já mostrei para vocês, quais poderão ser empregadas, ou é possível melhorar, né? É possível aprimorar as técnicas que já existem, ou de repente até mesmo se pensar numa nova abordagem que possa ser forte na interoperabilidade, na extensibilidade, no reuso e compartilhamento, ok? O terceiro problema, a interpretação semântica do contexto. Para permitir que informações contextuais sejam trocadas e utilizadas por diferentes entidades, como agentes humanos e de software, dispositivos e serviços com a mesma compreensão semântica, ou seja, justifica-se a realização de estudos com o objetivo de identificar formas de interpretação semântica do contexto, de modo que essa interpretação ela seja a mesma em diferentes plataformas onde o sistema acessível ao contexto ele vai ser executado. Que essa interpretação semântica do contexto ela possa ser realizada da mesma forma quando utilizada por diferentes entidades, como na interação entre agentes humanos e máquina, né? Entre dispositivos e determinados serviços, ok? Que tem uma mesma compreensão. Tudo bem? Uma possibilidade de mecanismo que pode ser utilizado para garantir essa mesma interpretação semântica é o uso de ontologias, que é uma técnica de inteligência artificial normalmente utilizada para a representação de um conhecimento, de um domínio de conhecimento. Ok? Mecanismo de raciocínio. Pessoal, eu particularmente eu tenho bastante interesse nesse tema, mecanismo de raciocínio. As informações contextuais monitoradas e adquiridas automaticamente demandam que mecanismos de raciocínio sejam utilizados para inferir informações contextuais relevantes a partir de um conjunto de dados contextuais básicos, a partir de um dataset que contenha registros contextuais. Diversos trabalhos propõem diferentes métodos e abordagens para adicionar inteligência no sistema acessível ao contexto. Como aquela abordagem que eu apresentei para vocês, de raciocínio baseado, raciocínio de informações contextuais baseado em aprendizagem de máquina. Vocês devem lembrar que foi uma abordagem, foi um método, né, que eu criei, que ela faz uso de aprendizagem de máquina. Hoje eu já estou investigando o uso de Deep Learning. Então observe, eu estou investigando o uso de Deep Learning. Existe aí uma grande oportunidade de se investigar técnicas que podem ser utilizadas para permitir que um sistema acessível ao contexto ele possa processar essas informações contextuais e derivar delas comportamentos, tendências, interesses. Né? Data Science, por exemplo, né? Mecanismos, técnicas de Data Science também são técnicas promissoras para ser utilizadas para criar mecanismos de raciocínio, de visualização de informações contextuais. Né? Então, os desafios aqui estão relacionados à avaliação do método de raciocínio mais adequado para cada tipo de informação contextual, para cada tipo de sistema. Né? Vale a pena realizar análises comparativa entre métodos de raciocínio com o objetivo de identificar qual é o mais adequado para ser usado por um determinado sistema acessível ao contexto, certo? Mecanismo de aquisição automática. Pessoal, com o avanço, né, com o avanço tecnológico, especialmente o avanço dos dispositivos móveis,
smartphones, por exemplo, smartwatch, né, eles estão cada vez mais vindo com sensores, diversos sensores embutidos, sensores físicos, sensores eletrônicos, que viabilizam que seja possível a aquisição automática de informações contextuais, certo? Vale a pena, né? Vale a pena observar esses sensores que estão sendo disponibilizados, que estão sendo embutidos nessa nova geração de dispositivos. Pense só comigo, a implantação desses sensores nesses novos dispositivos é uma inserção planejada, ok? Visando justamente que as aplicações que vão ser embarcadas nesses dispositivos, elas sejam sensíveis ao contexto, ok? Então vale a pena, né? Vale a pena observar esses sensores e criar mecanismos, interfaces, por exemplo, que permitam que seja possível as aplicações aos demais componentes que fazem parte da arquitetura de sistema sensível ao contexto, obter essas informações de forma automática e independente. E aí, além dos sensores físicos e eletrônicos, é possível também nós pensarmos em interfaces mais intuitivas, como os assistentes inteligentes, né, que podem estimular o usuário a prover informações de contexto como parte da sua tarefa atual. Eu não sei se vocês chegaram a assistir um vídeo que eu postei de uma aplicação sensível ao contexto baseada no assistente de voz, né, que o usuário, ele, durante a fala do usuário, o aplicativo ele fica observando exatamente a fala do usuário com o objetivo de extrair dessa fala um contexto. Por exemplo, extrair se o usuário ele está num contexto de uma reunião, de um meeting ou de uma videoaula, e a partir dessa percepção do contexto atual do usuário, através da fala, realizar uma ação, que no caso da aplicação que eu mostrei, é ativar o modo silencioso do smartphone para que ele não toque durante a videoaula, durante o meeting, e dessa forma atrapalhe o evento que está sendo realizado. Assim, pessoal, a implementação de mecanismos de aquisição automática de informações contextuais é um tempo desafiador, né? É um tópico desafiador de extrema relevância para sistemas sensíveis ao contexto. Mecanismos de privacidade e segurança. Eu, particularmente, tenho um grande interesse nessa oportunidade de pesquisa. Sistemas sensíveis ao contexto, em geral, eles se baseiam em informações contextuais do usuário. Tornam-se visíveis para outros usuários e sistema. Com isso, pessoal, é de vital importância que esses sistemas disponibilizem mecanismos que possam garantir a privacidade e também a segurança dos dados do usuário, das informações contextuais dos usuários, né? O tema privacidade e segurança dos dados é um tema extremamente relevante. A LGPD foi aprovada recentemente e esse assunto ele tem recebido muita atenção, né, por parte da comunidade acadêmica. Então, dessa forma, é importante, pessoal, nós pensarmos na criação de mecanismos que possam oferecer para o usuário a possibilidade dele ter controle sobre as suas informações, né? E que as suas informações elas sejam armazenadas em uma solução que possa garantir que essas informações elas não serão acessadas por terceiros, possam garantir a privacidade do usuário, possam garantir a segurança desses dados. E oferecer para o usuário controle, né, sobre esse gerenciamento, vamos dizer assim, dos seus dados. E aí, pessoal, uma tecnologia extremamente promissora que pode viabilizar esse equilíbrio entre privacidade e sensibilidade ao contexto, privacidade e personalização, adaptação, que é a tecnologia blockchain. Vocês devem saber que eu sou bastante entusiasmado com relação a essa tecnologia. E ela pode ser usada com uma tecnologia com um banco de dados distribuído e altamente
seguro, né, porque faz uso de mecanismos, de algoritmos, de criptografia, né, além da própria arquitetura, do próprio desenho da blockchain, né, o que torna extremamente difícil o acesso a dados de usuários por terceiros. Então, eu tenho estudado sobre esse assunto e eu observo como uma grande oportunidade, né, uma grande oportunidade, o desenvolvimento de ferramentas que possam garantir a privacidade e segurança de sistemas. Não me refiro somente a sistemas acessíveis ao contexto, de uma forma geral, né, baseadas em blockchain. Essa é uma dica que eu gostaria de dar para vocês. Gerenciamento de contexto. Essa oportunidade ela tem relação com a relação anterior relacionada à privacidade e segurança. O que ocorre? O aprendizado, né, o aprendizado de máquina, é um aspecto que deve ser considerado em sistemas acessíveis ao contexto. É a forma de embutir no sistema acessível ao contexto a inteligência. Para isso, o aprendizado ele depende do histórico, né, do histórico de contexto. O histórico de contexto ele torna-se um elemento essencial. Né? Então, é necessário armazenar de forma eficiente um grande volume de informação contextual e considerar o seu dinamismo. O desafio nesse tipo de cenário é identificar se as demandas de armazenamento e acesso em sistemas acessíveis ao contexto são similares a sistemas convencionais. Um aspecto importante, pessoal, com relação a esse tema, torna-se necessário a investigação de plataformas de armazenamento que vão lidar, né, com um grande volume de informação e que tais plataformas possam especialmente garantir a escalabilidade do armazenamento dessas informações contextuais, certo? E além da escalabilidade, também, né, a questão da privacidade e da segurança. E aí eu volto a lembrar de uma tecnologia promissora que eu acredito muito no potencial dela para ser usada também como uma plataforma para o armazenamento de informações contextuais de uma forma escalável, que é blockchain. Novamente falando de blockchain. Ok? Então vale a pena pensar na possibilidade da introdução dessa tecnologia no mundo dos sistemas acessíveis ao contexto. Ok, pessoal? Suporte para a provisão do contexto em dispositivos móveis. Pessoal, informações contextuais relevantes elas devem ser fornecidas às aplicações que são executadas em dispositivos com recursos limitados. E aí o processamento dessas informações contextuais, dependendo da técnica de inteligência artificial que você vai usar, dependendo da técnica de raciocínio que você vai usar, pode demandar muitos recursos computacionais. Né? E assim, não é ideal que seja feito no próprio dispositivo, mas deve ser um serviço provido por um servidor externo, por exemplo, nuvem. Pessoal, para nossa sorte, hoje nós temos acesso a ferramentas que estão sendo criadas para permitir que seja possível processar no dispositivo informações, né, dados, usando técnicas de machine learning, de deep learning, por exemplo. Tem o framework, o TensorFlow, né, muito conhecido no mundo da deep learning. Existe uma versão dele que é chamada TensorFlow Lite, que visa exatamente gerar modelos de deep learning, de machine learning, que possam ser embarcados em dispositivos móveis, de modo que esses modelos que são embarcados, eles são otimizados para que eles possam rodar num dispositivo com recursos computacionais limitados. Ou seja, viabiliza que seja possível dividir, né? Uma parte pode rodar no dispositivo, uma parte do processamento pode rodar no dispositivo, uma outra parte pode rodar na nuvem. Dessa forma, estabelecendo o equilíbrio e especialmente garantindo a privacidade, né? E a segurança dos dados dos usuários. Né?
ok? Uh, e aí é uma oportunidade de se pensar, né, como nós podemos explorar os dispositivos móveis, os seus recursos, de uma forma equilibrada, que seja possível prover nesses dispositivos aplicações sensíveis ao contexto, e quem sabe até, né, aplicações que sejam baseadas em modelos de deep learning, modelos de machine learning, dependendo de, como eu já falei, da complexidade da aplicação que será desenvolvida. Ok? Então, como eu já falei, como os dispositivos móveis eles possuem recursos limitados, é importante investigar a melhor maneira de prover as informações de contexto a esses dispositivos, considerando essas limitações. Tudo bem, pessoal? Bom, então vocês viram alguns desafios relacionados à computação sensível ao contexto, algumas possibilidades de pesquisa, alguns temas promissores de pesquisas que eu gostaria que vocês observassem com cuidado e levassem em consideração no desenvolvimento do sistema sensível ao contexto de vocês. Que vocês levem em consideração os requisitos básicos que eu apresentei nas aulas passadas e também que vocês observem quais dessas oportunidades que eu apresentei se encaixam com o objetivo do sistema acessível ao contexto que vocês estão desenvolvendo. Ok, pessoal? E como eu já disse, né, quem está achando interessante esse assunto e deseja continuar, vale muito a pena observar essas oportunidades de pesquisa com o intuito de identificar dentre elas um tema para um TCC, um tema para um mestrado, né, para um curso de especialização, né, que vocês estão planejando fazer mais para frente. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui para que essa aula ela não fique muito longa, ok? A gente volta a se falar na próxima aula. E eu queria deixar um recado para vocês, muito importante, pessoal, o quanto antes começar a trabalhar no desenvolvimento do sistema, né? É um protótipo, é importante quanto antes começar, porque nós já estamos na metade do mês de setembro e esse período ele vai se encerrar em outubro, ok? Um forte abraço para vocês, pessoal.